África, onde tudo começou. As origens do jogo da capoeira se encontram no princípio da nação brasileira, e seu desenvolvimento acompanhou o relacionamento de negros, brancos e índios no continente americano. A terra descoberta aos olhos do colonizador seria o berço de uma nova cultura, fruto das peculiaridades do ambiente e da forma em que se processavam as relações entre os conquistadores europeus, os ameríndios, primeiros senhores do continente, e os africanos, trazidos à força para realizar todo o trabalho. No entender do descobridor, o novo mundo deveria ser explorado em todos os aspectos, como fonte supridora da necessidade de riquezas fáceis sentida na Europa. E nada mais natural que o emprego do trabalho escravo de nativos e africanos. Afinal, a nobreza que governava o mundo ocidental gozava do privilégio de ser ociosa. Para as agruras de todos os serviços, somente seres inferiores, aí incluídos todos que não tivessem a pele branca. A presença dos portugueses na África tem registro desde meados de 1430. Lá, o europeu incentivava astuciosamente as diferenças tribais, fomentando rivalidades entre grupos. Depois, adquiria os prisioneiros feitos por ocasião dos conflitos, negociando com exploradores de toda espécie a aquisição de seres humanos para o trabalho forçado. A chegada dos portugueses significava a destruição completa para os nativos da África, o provável berço da humanidade, segundo recentes estudos. Os africanos apresados eram obrigados a trabalhar nas plantações canavieiras das ilhas do Atlântico. À época da descoberta do Brasil, Portugal já vivia da exploração de colônias na África, Ásia e no Atlântico. Seu caráter já amolecera na aventura da escravidão. Luís de Camões, que via muito bem com seu único olho, se lamentava de ver sua pátria mergulhada no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Em 1441, Antão Gonçalves levou a de Henrique 10 negros que trocara por 10 mouros colhidos na costa da África. Segundo Zorara, que além de chefe de expedições portuguesas que praticaram massacres nas terras africanas revelou pendores literários, manifestos em crônicas aduladoras, de Henrique mostrou-se ledo ao ver os africanos. Não pelo número, acentuou o cronista, mas pela esperança dos outros que pode haver. No ano de 1444 fundou-se a Companhia de Lagos, cuja finalidade era intensificar o tráfico de escravos. No fim do século, Portugal recebia em média 12.000 escravos por ano, provenientes a princípio de Guiné, São Tomé, Príncipe e mais tarde, de Angola, Moçambique e de mais regiões africanas. A escravidão tornará-se a mais próspera indústria do país. E o empreendimento desumano cresceu de tal forma que cerca de um século após iniciado, o Flamengo Nicolaus Kleinaerts, humanista que se encontrava na corte portuguesa como preceptor dos filhos de D. João III, fez as seguintes observações a respeito do reino ibérico. Tudo ali pulula de escravos, todos os trabalhos são executados por negros e cativos, dos quais Portugal está tão cheio que, segundo creio, existem em Lisboa mais escravos e escravas dessa espécie do que portugueses livres. Foi aí que entramos na história. Os interesses econômicos e ideológicos dos portugueses, a dilatação da fé e do império, segundo Camões, não estavam voltados exclusivamente para o Oriente fértil das ricas especiarias, sedas, objetos de valor como tapetes, perfumes, produtos medicinais. Vasco da Gama retornará da Índia com um carregamento de pimenta que permitiu lucros de até 6.000%, quando vendido na Europa. Mas no seu diário de viagem ele contava ter percebido sinais seguros da existência de terras a oeste de sua rota. A Espanha já tinha descoberto novos mundos na sua tentativa de chegar ao Oriente navegando sempre para o Ocidente. E Portugal já tinha assegurado para si uma parte desse território, com a capitulação da partição do Mar Oceano, mais conhecida como o Tratado de Tordesilhas, assinado entre as duas potências de então, em 1494. Não é absurdo supor que Cabral receberá orientação no sentido de afastar-se ao máximo da costa africana,
podendo confirmar a existência dessas terras e delas tomar posse. Essa seria outra tarefa de sua expedição. O descobrimento do Brasil é apenas um episódio da expansão marítima europeia, no momento da transição do feudalismo para o capitalismo. As práticas mercantilistas e a predominância dos interesses econômicos sobre os aspectos religiosos e ideológicos se refletem até no nome definitivo que a terra ganha, provocando protestos do cronista João de Barros. Por artes diabólicas se mudava o nome de Santa Cruz, tão pio e devoto, para o de um pau de tingir panos. O início da colonização das terras brasileiras se deu sob o reinado de D. João III, conhecido como o colonizador em razão das expedições que organizou. Em 1530 uma nova esquadra veio para o Brasil sob o comando de Martim Afonso de Souza, com instruções similares àquelas emitidas aos navegadores que o antecederam. As suas 5 embarcações explorariam o litoral compreendido entre o Maranhão e o Rio da Prata, capturando os contrabandistas encontrados ao longo da costa do pau-brasil. Entretanto, eram mais amplos os objetivos específicos do capitão: fundamentar a efetiva invasão da terra, implantando núcleos de povoamento dos portugueses. Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso, relata como isso aconteceu, em seu diário. A todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão determinou de a povoar, e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas, e fez uma vila na ilha de São Vicente e outra 9 léguas adentro pelo sertão, à borda de um rio que se chama Piratininga, e repartiu a gente nestas 2 vilas e fez nelas oficinas, e fez tudo em boa obra de justiça. Em meados de 1532 foi introduzido no Brasil o cultivo da cana-de-açúcar e no seu desenvolvimento os colonos fixaram-se à terra, adquirindo glebas e se instalando com plantações e engenhos. Surgiram as 2 primeiras vilas brasileiras no mesmo ano, São Vicente e Piratininga. Desobedecendo às ordens reais, as povoações não se localizavam na chamada Costa do Pau-Brasil, revelava-se a prioridade dos portugueses, que era a busca dos metais preciosos. A escolha do local para a fundação das vilas facilitava a procura das minas do Peru e do Paraguai, à época em conquista, a ferro e fogo. Pelos espanhóis chefiados por Francisco Pizarro, que destruiriam o Império Inca. A sede da riqueza dos metais levou os lusitanos a explorarem o estuário platino, organizando entradas com destino ao interior, saindo de Cananéia e Guanabara. A entrada que partiu de Cananéia foi dizimada pelas populações indígenas da região do atual Paraná, mostrando que a dominação das novas terras não seria uma tarefa fácil. Quem era a gente portuguesa que se propunha a empreender uma tarefa que não se apresentava como das mais fáceis? Àquela altura, segundo Fernando Palha, Portugal importava tudo, desde o pão que comia até a lã que fiava. Nenhum português queria fazer nada. A prática bissecular da pilhagem no seu próprio país, os impostos escorchantes, a aventura oceânica e o tráfico negreiro, tudo isso minou a resistência moral do povo, dando-lhe até repugnância pelo trabalho. Como o Brasil só era habitado por silvícolas, ninguém queria vir para cá, além dos que seriam proprietários das terras. Francisco de Sá Miranda, grande poeta português, mas inegavelmente dominado pela ambição, refere-se ao fascínio das especiarias da Ásia e da África, que o Brasil não tinha, com estas palavras: ao cheiro desta canela o reino nos despovoa. Antônio Ferreira, poeta renascentista, retrata bem o espírito da época em Portugal, a ambição do reino pelos metais preciosos. Tudo obedece a este só tirano. Esta é a idade que chamaram de ouro, tanto vale, senhor, quanto em tesouro. Sobre o caráter da nobreza e do povo português ao tempo da descoberta e exploração, fala melhor o holandês Kleinaerts. Diz ele: se há povo algum dado à preguiça, sem ser o português, então não sei eu onde ele exista. E prossegue Kleinaerts ainda mais direto em suas considerações: em Portugal somos todos nobres, e tem-se como uma grande desonra exercer uma profissão qualquer. Diogo do Couto também se queixou: é muito antiga esta miséria portuguesa de não saber dar lugar às virtudes nem engrandecer honrosos pensamentos. Quanto à moral da nobreza, a começar pela família real,
que tinha origem bastarda, era a pior possível. Frei Luís de Souza disse que nela o vício era posto a cavalo. Revela Fernão Lopes que Dom Pedro I, de Portugal, confessara um dia a Nuno Freire que alguém lhe dissera ter ele um filho de nome João que subiria muito alto, mas ele próprio não sabia qual fosse, pois tinha vários filhos com o mesmo nome, inclusive um deles com a bela Inês de Castro. Apesar da ausência de ouro e prata, São Vicente adquire contornos definitivos. A primeira unidade produtora de açúcar, o engenho do senhor governador, foi instalada em 1533. Passado um ano chegam as primeiras cabeças de gado provenientes de Cabo Verde. Logo ficou evidente a insuficiência dos núcleos isolados de povoamento para assegurar o domínio português. A maior extensão do litoral brasileiro continuava à mercê de incursões estrangeiras. É hora de João III mais uma vez justificar o cognome de colonizador, seguindo conselhos de um descendente de colonos das ilhas do Atlântico, Cristóvão Jaque, do reitor da Universidade de Bordeaux e de outros destaques da corte, resolve implementar a colonização. A tantos bons conselhos se acrescentou a cobiça, objetivamente. Manter o monopólio oriental era muito dispendioso e a notícia da descoberta de ouro e prata na América Espanhola valorizou ainda mais o Novo Mundo. Acontece que a ocupação e colonização do Brasil era um imenso desafio para o reino de 2 milhões de habitantes. A saída, como no caso do extrativismo vegetal do pau-brasil, foi transferir a particulares os encargos desse empreendimento. Baseando-se nas informações emitidas por Martim Afonso, foi estabelecida a divisão do litoral brasileiro em 14 faixas lineares, as capitanias hereditárias. Era a repetição da experiência realizada nas ilhas de Açores, Cabo Verde, Madeira, Porto Santo, São Tomé e Príncipe no território de Angola, no continente africano. As capitanias foram entregues a 12 membros da pequena nobreza, os donatários, dependentes do aparelho burocrático do Estado. Alguns nem vieram ao Brasil. O pequeno interesse e a ausência de significação econômica destes aventureiros evidencia que a iniciativa privada não acreditava nas possibilidades da terra. João III procurou incentivar os donatários concedendo-lhes amplos poderes, utilizando a ideologia feudal de prestígio e poder associados a extensos domínios territoriais. Cada capitão era um rei. O embasamento jurídico da ocupação da terra era garantido pela carta de doação e pelo foral. A carta cedia ao donatário uma propriedade de 10 léguas de terra ao longo da costa, em 4 ou 5 lotes, não sujeita a tributos, com exceção do dízimo. Sobre o território total da capitania, apenas a posse. Havia ainda os privilégios da montagem de engenhos, venda de 24 índios por ano em Portugal, redízima das rendas pertencentes à coroa, vintena do pau-brasil e dízima do quinto-real sobre metais. O foral era uma espécie de código tributário, destinando os rendimentos dos produtos da terra ao donatário e os da produção do subsolo, mata e mar, cabendo à coroa. Era ainda pelo foral que o donatário concedia sesmarias, que não podia retomar, direito privativo do rei. Estabelecia ainda a liberdade de circulação de mantimentos e munições na capitania, definindo a responsabilidade de defesa da terra ao donatário e colonos. Algumas das características desse processo de colonização são medievais, extensas faixas territoriais entregues a senhores que dispõem de poder absoluto sobre coisas e pessoas. Mas do feudalismo só tivemos alguns traços na estrutura política e jurídica do sistema das hereditárias. A base econômica era a produção escravista e exportadora, concentrada no mercado externo. O trabalho nunca foi essencialmente servil nem a produção dominial, fechada. E a estrutura de clãs não era propriamente feudal, parental, limitava-se à existência dos laços familiares nobiliárquicos e do enorme poder militar e político dos senhores de terras e escravos. Genericamente, por intermédio do sistema de capitanias foram consolidados os objetivos de colonização e posse da terra. É comum a avaliação do pouco progresso da colônia neste período responsabilizando os índios e seus ataques.
Ora, a resistência à dominação portuguesa era a simples defesa da terra pelos seus legítimos proprietários. Isso além de disporem os invasores de superioridade militar. O problema maior foi a falta de investimentos e a total ausência de interesse em estabelecer relações fraternas com os índios. Para coordenar as iniciativas de povoamento, então muito isoladas, João III criou o governo geral. Era sua função combater tribos rebeldes, de preferência aliando-se a outras, promover entradas à procura de riquezas, fomentar a construção naval, que garantiria a defesa contra ataques externos, incentivar a catequese e organizar os colonos na defesa do território, entre outros. Uma das promoções do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, foi a vinda de jovens órfãos que iriam constituir famílias católicas com os colonos. O verdadeiro poder político da época estava nas unidades produtoras em mãos da classe proprietária. E a máquina governamental atendia a seus interesses. A classe dominante colonial estava voltada para suas fazendas. Seu poder e prestígio estava evidente nas câmaras, milícias, no clero. A civilização do mundo da cruz se impunha pelo arcabuz. Autênticos caudilhos, os senhores de escravos e terras, os homens bons é que conferiam vida às câmaras do período colonial, o que perduraria durante a época imperial. O povo não participava da administração nem dispunha de representação. Foi nascendo um Brasil bem diferente daquele que sequer tinha esse nome. Nascia também uma nova sociedade, de poucos senhores e muitos trabalhadores, a maioria escravos. Surgiram pequenas vilas, grandes plantações, casas grandes das fazendas e fortificações. Os primeiros donos da terra, os habitantes de Pindorama, se refugiaram no interior enquanto o litoral era transformado em canaviais. Isso tudo não acontecia por acaso. A explicação do expansionismo europeu está no mercantilismo e suas práticas. Com o desenvolvimento das muitas formas de acumulação de capital, foi acelerada a transição do feudalismo para o capitalismo. A burguesia mercantil portuguesa, com o apoio do Estado absolutista, se estabeleceu na Ásia e África, montando feitorias para a guarda do marfim, metais preciosos, especiarias, tecidos de luxo e homens escravizados. O negócio era excelente, para os mercadores, claro. A venda de tudo isso na Europa ou na colônia do Novo Mundo dava lucros fabulosos. E não precisava produzir nada, apenas fazer circular as mercadorias. A simples existência de feitorias não se mostrou satisfatória na América. Para que as novas terras se tornassem um negócio ainda mais lucrativo, aumentando a acumulação capitalista, era imperioso produzir. E para isto, intensificar a colonização. A agricultura comercial foi uma das soluções, baseada na produção de gêneros tropicais, conforme as necessidades do mercado externo, o comércio determinando o empreendimento produtivo. A economia central, metropolitana, era complementada pela colônia. Houve variações nas formas dos esforços colonizadores nas Américas. Nas colônias tropicais de zona temperada se desenvolveram as denominadas colônias de povoamento, recebendo o excedente demográfico da Europa, como algumas colônias inglesas da América do Norte. Já nos trópicos surgiram as colônias chamadas de exploração, com uma composição social completamente original, como as colônias portuguesas e espanholas na América do Sul. O traço mais original é que a sociedade se baseava no latifúndio, na extensa propriedade agroexportadora, denominadas plantation ou hacienda. Nesta sociedade há um terrível contraste entre a riqueza dos colonos branco-europeus, mozambos, filhos de portugueses, ou crioulos, filhos de espanhóis, se contrapondo à extrema miséria das populações a eles submetidas, nativas ou africanas. Enfim, a peculiaridade de uma sociedade constituída essencialmente para benefício da metrópole. Para exercitar a dominação política e econômica, o monopólio é fundamental aos interesses da classe proprietária. Segundo o bispo Azeredo Coutinho,
um dos teóricos do colonialismo português do século XVIII, temos o seguinte enunciado para estabelecer as atividades na colônia: é necessário que as colônias, de sua parte, sofram, que só possam comerciar diretamente com a metrópole, excluída toda e qualquer outra nação, ainda que lhes façam comércio mais vantajoso, 2, que não possam ter fábricas, principalmente de algodão, linho e seda, e que sejam obrigados a vestir-se das manufaturas e das indústrias da metrópole. Desta sorte, os justos interesses e as relativas dependências mutuamente serão ligadas. Para que fosse garantida a exclusividade da metrópole e o total domínio das atividades pelos reinóis, comerciantes portugueses, acontece a criação das companhias privilegiadas de comércio. Limitações foram impostas ainda à imprensa e à circulação de livros. Como em todas as épocas, este tipo de censura visava impedir que ideias novas sugerissem à população que essa exploração não era justa e nem resultava da vontade de Deus. São acrescidos impostos, taxas e proibições, definindo que a função econômica da colônia é suprir o que a metrópole não tem condições de produzir, e não concorrer com ela. O lucro deve ser máximo, outro indicativo de que o modelo escravista é a solução. Contra o trabalho livre, o interesse dos proprietários em impedir que os assalariados, com o tempo, se apropriassem de glebas e desenvolvessem atividades de subsistência, já que havia abundância de terras. Ficava assim impedida, por meio da escravidão, a incômoda presença de trabalhadores livres. Em uma rápida análise da escravidão no Brasil, veremos que era duplamente lucrativa. Primeiramente ao nível da circulação da mercadoria humana, possibilitando à burguesia traficante a acumulação de lucros, e também ao nível da produção. Enquanto mercadoria o africano trazia altíssimos lucros para os comerciantes da metrópole, o que não era o caso da escravidão dos indígenas, que seria apenas um negócio local. Quanto aos lucros na produção, a exploração da força do escravo garantia os recursos para a renovação dos meios de trabalho, assalariamento dos poucos trabalhadores especializados e a continuidade do tráfico. Aliás, a manutenção do tráfico era fundamental, visto que o crescimento vegetativo da população negra era insuficiente para atender à demanda. Essas razões terminaram dominando os religiosos que vieram para o Brasil e não apenas deram cobertura ideológica à escravidão, como a praticaram em larga e proveitosa escala. O padre Vieira, a quem se deve tanta indignação contra a exploração dos índios, colocado certa vez diante do dilema de ficar ao lado dos escravistas do Maranhão ou do lado dos silvícolas, não fugiu à conclusão de que era fácil conciliar a consciência com o interesse. Foi assim que tivemos desde o século XVI o poder temporal e o poder espiritual conciliando a consciência com o interesse, a cruz com o arcabuz, a castidade com o estupro, a fraternidade com a escravidão, o direito com a força.